Mas chegou a hora, então, da gente trazer aqui para a nossa conversa, receber ele, Eduardo Cunha. Estamos com um ex-deputado, ex-presidente da Câmara, atual pré-candidato a deputado federal pelo PTB aqui por São Paulo. Eduardo Cunha, deputado em primeiro lugar, muito obrigada aí pela sua participação, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa bancada e estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Bom, deputado, são várias questões importantes, acho que a gente precisa conversar, entender, debater. Recentemente eu vi uma entrevista sua, e que me chamou muita atenção. Você disse que acredita que as eleições deste ano podem até ser resolvidas já nesse primeiro turno, A gente fala muito em relação a esse cenário de eleição, até porque a gente que trabalha aqui trazendo sempre um enfoque para o mercado, para a economia, a gente sabe o quanto, isso impacta exatamente, principalmente a questão dos investimentos, principalmente como os investidores estrangeiros acabam olhando o Brasil também. E me chamou muita atenção quando você trouxe essa possibilidade aí de acreditar num primeiro turno, de repente, da gente já ter aí até o próprio presidente Jair Bolsonaro reeleito, conforme você falou nessa entrevista, Você queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque me chamou também a atenção que você falou que não acredita que, numa terceira via, que isso nunca existiu, que o cenário sempre foi de polarização e não como a imprensa tem tratado muito somente agora essa polarização. Bom, aí eu queria entender, em primeiro lugar, você acredita realmente que Bolsonaro possa ser reeleito no primeiro turno, apesar da gente estar vendo aí algumas pesquisas trazendo Lula em primeiro lugar? Será que a gente ainda estaria cedo aí, para se definir esse cenário? As pesquisas estariam enviesadas ou ainda há muito jogo aí pela frente? Em primeiro lugar, só para a gente começar com esse tema. Paula, só em primeiro lugar queria pedir um segundo para poder só contestar um vídeo que foi colocado de apresentação aqui dessa entrevista, ao qual eu preciso refutar. Não dá para a gente ter uma chamada e a gente chegar aqui e ignorar que ela existiu. Efetivamente, o vídeo tem uma narrativa toda equivocada, certamente foi feito por alguém ou que não estava preparado com os conhecimentos dos dados ou efetivamente com alguma má-fé. Mas a verdade é que eu não tenho condenação nenhuma sobre mim nesse momento. As condenações que me foram impostas pela Lava Jato foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Federal, e efetivamente o meu processo de cassação da Câmara dos Deputados não teve absolutamente nada a ver com o motivo que foi colocado no vídeo. Eu estou à disposição para esclarecer. Acho que ninguém pode fugir do debate, ninguém pode fugir de responder qualquer pergunta e eu estou sempre presente para responder tudo isso. Então é muito importante que a gente esclareça isso em respeito ao telespectador de vocês. Com relação ao que você colocou, eu tenho falado isso porque a terceira via, eu sempre disse que ela não existe, ela não existiu. Nós vivemos uma polarização política que ela não é de hoje, ela vem desde a primeira eleição direta que a gente teve para presidente da República, depois do regime militar, que foi a eleição do Collor. Ali naquele momento você tinha a polarização do Collor contra a esquerda, que naquele momento era o Brizola, e depois o Lula tomou o lugar do Brizola nessa posição. E o que aconteceu em seguida? Com o impeachment do Collor, o PSDB tomou o lugar do Collor no enfrentamento com a esquerda que ficou simbolizada pelo PT com Lula. Depois disso, o Bolsonaro tomou em 2018 o lugar do PSDB nessa polarização. Então, o espaço para uma polarização, romper essa polarização é muito difícil nesse momento. E eu dizia isso, a terceira via, se a terceira via se viabiliza, ela vira a segunda ou a primeira via. Jamais haverá uma terceira via. A polarização está presente, nunca um presidente da República no Brasil, candidato à reeleição, perdeu a eleição, assim como nunca quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno perdeu o segundo turno. Então, são dois pontos que precisam ser colocados na mesa. E, efetivamente, o que está acontecendo é a polarização está cada hora mais acentuada. Nesse momento, você tem uma colocação de pesquisa em que o Lula aparece em primeiro lugar, mas eu considero que pesquisa é sempre... Eu não brigo com pesquisa. Eu procuro ver as diferenças entre elas e procuro, efetivamente, ver aquilo que pode ser mudado pelas pesquisas. Até porque, se a gente voltar em 1994, o Lula, em maio, estava ganhando a eleição com facilidade e 2 meses depois o Fernando Henrique Cardoso estava vencendo no primeiro turno. Então, é preciso que a gente tenha noção que o processo evolutivo do voto, ele vai de acordo com o início do processo eleitoral de verdade, que ainda não começou. O PT ainda não foi contestado. O Lula saiu de um estado de graça, de ter sido, de certa forma, reconduzido à vida política do país, e a partir desse momento ele não foi ainda contestado. E o Lula, cada dia que passa, está mais próximo do PT do que ele estava quando exerceu a presidência da República. Então, consequentemente, isso vai ser questionado no processo eleitoral. E a rejeição ao PT, ela é muito grande no país. Então, na hora que as pessoas no processo eleitoral forem confrontadas efetivamente, que vão ter que optar entre o PT
e é aquele que é contra o PT, certamente a opção vai ficar mais clara e certamente essas pesquisas vão refletir um diferencial. Por que eu falo que a eleição deve decidir no primeiro turno? Não que deve, pode, né? A gente tem que ter sempre a cautela. Porque como a terceira via não existe e as candidaturas alternativas são muito fracas, quer dizer, você viu aí o processo todo que está acontecendo, aí o Dória já retirou a candidatura, está com a Simone Tebet que não vai passar de 1%, 2%, você tem aí o Ciro que não decolou e não vai decolar, é uma candidatura contínua, já é a quarta candidatura dele, ou seja, não sabe onde vai, é igual o cachorro quando está na mudança, não sabe se toma conta da casa ou vai atrás do caminhão, é assim o Ciro, ele não sabe se bate no Lula, se bate no Bolsonaro, ele não tem ele não encontrou ainda o caminho e não vai encontrar. Então você tem o Luciano Bivar que vai lançar a candidatura hoje, que também é insignificante. Mesmo que se o PSDB não lançar candidato de verdade, pode ser que lance o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aí talvez possa provocar um segundo turno, mas sem chance de romper a polarização. Mas se não lançar, a tendência do eleitor próximo ao dia da eleição é ver, essa eleição vai ser decidida entre o Bolsonaro e o Lula mesmo, eu vou me decidir logo. Quer dizer, eu vou antecipar esse segundo turno no primeiro. Essa é a lógica de um processo onde você não tem candidaturas alternativas que possam efetivamente crescerem. Então, por isso é que eu acredito que a eleição possa ser decidida no primeiro turno. E eu acredito que o Bolsonaro estará em primeiro lugar no primeiro turno até o dia da eleição, por todos os fatores de análise de pesquisas que a gente faz. Eu não estou contra, não é questão de sentimento, é sentimento de quem anda na rua, sentimento de quem conversa, sentimento de quem debate. O anti-PT é muito forte. Eu acho que essa eleição vai ser decidida em São Paulo. Eu acho que o Lula vai ganhar facilmente no Nordeste, vai perder no Centro-Oeste, no Sul e provavelmente no Norte, tendendo ao empate ou à perda. A eleição vai ser decidida no Sudeste, onde o Rio de Janeiro, eles estão mais ou menos empatados, em Minas é um processo em construção, Espírito Santo não tem um tamanho para poder representar uma variação, a eleição vai ser decidida em São Paulo. E em São Paulo, mesmo quando o PT venceu as eleições, eles perderam. Quando a Dilma ganhou a reeleição, perdeu de 8 milhões de votos para o Aécio. Ô, deputado, você acredita que seja talvez essa estratégia dele ter trazido o Alckmin, então, para o lado dele? Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Quando ele colocou o Alckmin, ele colocou por dois motivos. O primeiro motivo foi para tentar passar uma de pacificador que estava trazendo os adversários, mostrando que ele estava querendo ir acima do que o PT é. E o segundo ponto, ele sabe que a eleição vai ser decidida em São Paulo. E aí ele trouxe o Alckmin achando que isso podia influenciar. Só que trazer o Alckmin para esse processo não vai significar que aquele que votou em Alckmin no passado vai passar e votar em Lula. Esse é o grande problema, talvez seja o grande erro de avaliação. Porque o eleitor do Alckmin naquele momento não é um eleitor que vai votar no PT. Então, se ele veio pensando nisso, certamente ele pode se decepcionar com o resultado. Porque não pela figura do Alckmin, que é até uma boa figura. O problema é que, efetivamente, o eleitor do Alckmin não é um eleitor petista, não vai se transformar no eleitor petista. Até o estado de São Paulo nunca teve um governo petista, né? A cidade de São Paulo, sim, porém o governo de São Paulo. E quando a cidade de São Paulo né? teve, na reeleição, o candidato do PT, que era o prefeito, não foi para o segundo turno. E saiu como o prefeito mais mal avaliado da história de São Paulo. Então, é um candidato que nem que a reeleição não vai nem para o segundo turno, é uma coisa muito rara. Então, a gente viu o seguinte, o PT já foi experimentado aqui, teve o período quando a ex-prefeita Marta Suplicy, já teve com Erundina, a gente já viu os momentos que o PT teve na capital de São Paulo. No estado nunca teve. Então, o Estado, ele vem governado pelo PSDB praticamente todo o período das eleições, desde que combinou com as eleições presidenciais. E antes, mesmo que teve a eleição presidencial direta, era o PMDB com o Quércia e com o Fleury, e antes era o antigo PDS com o Paulo Maluf, que ainda foi em eleição indireta. Então, nunca teve o PT como player dentro do governo estadual de São Paulo. Isa, fica à vontade. Agora, deputado, primeiro eu queria saber de uma curiosidade em relação a esse tema, já que a gente está falando de eleição. Por que concorrer em São Paulo, já que sua base eleitoral é o Rio de Janeiro? Seria o motivo da candidatura da sua filha também? E segundo, apesar da anulação do seu processo no STF, né, sua inelegibilidade ainda permanece ali na cassação pela Câmara dos Deputados, certo? Queria que o senhor explicasse mais sobre isso. E após as convenções, a confirmação de sua candidatura, o TRE poderia anular o processo? Bom, vamos lá. Foi muito boa a sua pergunta e é bom sempre que a gente possa esclarecer. A minha motivação de ser pré-candidato por São Paulo são de dois fatores. Em primeiro lugar, pela minha família. Apesar da minha única filha que reside no Rio de Janeiro ser candidata pelo Rio de Janeiro, eu tenho 4 outros filhos que moram em São Paulo,
tenho uma neta praticamente recém-nascida aqui em São Paulo e com a aproximação familiar eu já tinha decidido a mudança para São Paulo. Mas além disso, São Paulo é o berço do PT. São Paulo é o berço do debate político. E eu não posso deixar eu fugir e vir voltar a buscar votos da forma como eu busquei sempre na minha vida no Rio de Janeiro. Eu tenho que vir para o debate político, o debate do voto de opinião. Eu tenho que discutir com aqueles que são contra o PT, que são a favor do PT, a razão pela qual eu estou me candidatando. Eu não tenho que discutir os votos como eu discutia antes. Então, por essa mudança de comportamento, eu não poderia simplesmente voltar a fazer campanha como eu fazia no Rio de Janeiro, ignorando tudo que aconteceu no país e tudo que eu participei. Então, para que eu pudesse debater isso, é que eu resolvi ser pré-candidato por São Paulo. A minha filha, no Rio de Janeiro, já tinha sido candidata em 2018 e está com a sua base constituída, herdando a base que eu tinha lá. Então, de qualquer maneira, se eu não viesse por São Paulo, certamente eu não viria candidato pelo Rio de Janeiro. Isso já era uma decisão que eu já tinha tomado. Então, essa é a razão pela qual aqui é o berço do PT. E segundo ponto que você me perguntou sobre a minha questão da cassação, eu quero dizer para você que isso está sendo discutido juridicamente e provavelmente terá um desfecho. Os meus advogados entendem que eu não estou inelegível. E isso certamente vai ser discutido e debatido durante o processo eleitoral e certamente o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral em última instância, vão definir e julgar esse processo no seu momento devido, que não é agora, e sim quando do registro a partir de agosto. Então, fiquem tranquilos que eu sou um pré-candidato que espero estar na urna como opção de voto para os paulistas. Deputado, só para a gente, antes de mudar aqui um pouco a pauta, eu só queria trazer aqui uma outra questão. Você foi um dos nomes mais importantes no processo, né, de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Chegou na época, em 2021, se eu não me engano, eu também li uma entrevista sua, onde você chegou a falar que você era contra prender Lula, que teria sido um absurdo a questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de você não querer o PT de volta. Eu queria entender um pouco, na sua opinião, né, por que você foi contra a prisão de Lula, se você acredita, né, que ele seria realmente inocente dos crimes aos quais ele foi acusado na época, se você concorda com a anulação do processo dele? Bom, deixa eu lhe dizer, em primeiro lugar, ninguém é mais adversário do PT do que eu. Eu acho que isso aí não preciso explicar para ninguém. Agora, seu voto hoje em Bolsonaro é contra o PT, né? Não porque gosta do Bolsonaro. Bem, o conjunto que está oferecido aí, eu voto em Bolsonaro. O que acontece? Você tem um problema que eu aprendi da minha vida política, que a gente não disputa a política dentro do Código de Processo Penal ou no Código Penal. A gente simplesmente tem que discutir na política. Quem tem que decidir é o eleitor. Quem tem que decidir não é um juiz ladrão que simplesmente subverteu o processo contra todo mundo, chefiava uma organização política visando ao seu projeto político pessoal e que praticamente levou a um problema da criminalização da política no país e gerou tudo que a gente está passando. Que ele não pode ficar omisso com essas situações. Eu não posso lhe dizer se o Lula é inocente ou se o Lula é culpado. Não cabe a mim julgar. Mas que ele efetivamente foi processado e julgado por um juiz incompetente e que o processo foi desvirtuado e que a prisão dele não deveria ter ocorrido, eu não tenho a menor dúvida disso. E digo mais, eu acho que o Lula tinha que ter participado da eleição de 2018. O Lula iria perder a eleição para o Bolsonaro, teria sido muito melhor para o país, porque você não ia ficar com aquela sensação de que você venceu porque tirou ele da disputa. Então, você tendo derrotado o Lula nas urnas, que era o caminho que tinha que ser o resultado real, a derrota nas urnas, efetivamente o país ia sair da eleição muito mais, digamos assim, pacificado, que o resultado refletiu a vontade da população. Não podia ficar uma impressão, o Bolsonaro ganhou porque o Lula não pôde disputar, quando eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro ganharia contra o Lula, contra qualquer outro que disputaria aquela eleição em 2018. Então, isso foi muito ruim para o país, isso foi causado pelo Sérgio Moro, que quis afastar os seus adversários. Não foi só o Lula, o que ele fez com o Lula, ele fez comigo, e eu não posso dizer que o que foi feito comigo é errado e achando que foi feito com o Lula certo. Isso eu seria incoerente. Então a gente tem que buscar a coerência de tudo aquilo que a gente faz na vida. Lula tem que ser combatido nas urnas. Se ele efetivamente tem alguma culpa em alguma das acusações que pesaram contra ele, que seja julgado, processado e julgado por um juiz competente
dentro da ampla defesa e com todo o direito que ele possa ter de colocar os seus argumentos e não ser linchado como foi feito por Sérgio Moro naquele momento. Ô, deputado, você colocou um ponto aí muito importante, né, que você falou, né, que ele deveria ter ido para as urnas e ter perdido. Mas a sensação para a gente é que realmente o PT perdeu naquela eleição de 2018, até porque quando o Lula colocou a Dilma naquela eleição anteriormente, né, muita gente nem acreditava no nome da Dilma e ele fez a Dilma praticamente. Quando ele colocou o Haddad, se o PT estivesse muito forte popularmente, o Haddad poderia ter levado essa eleição. O Bolsonaro já não é uma prova de que o Brasil, quem venceu não foi o Bolsonaro, quem venceu foi o anti-PT naquela eleição de 2018? Por isso que eu digo que o Lula deveria ter disputado, porque justamente não importa se fosse o Haddad ou fosse ele disputando, ele ia perder do mesmo jeito, eu concordo com você, ele ia perder. Como ele ia perder, para que a gente tirar ele da urna? Para que a gente fazer uma história de uma prisão absurda para tirar ele do processo eleitoral? Não deveria ter sido feito isso. Ele deveria ter tido a oportunidade de disputar. Quando ele fez a Dilma, que aliás é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar, a gente coloca o seguinte, o Lula fez um governo assim, a Dilma é que errou. Quem é o culpado da existência da Dilma como presidente da República chama-se Lula. Quem indicou o Lula à sociedade, quem impôs o nome da Dilma como candidata a presidente e depois apoiou a sua eleição foi o Lula. Então o que a Dilma fez é responsabilidade dele. Não dá para dizer, vamos separar o Lula da Dilma. Não, não tem que separar. A Dilma é consequência do Lula. A incompetência da Dilma é consequência do que o Lula fez de errado. Então isso não pode ser escondido. Mas naquele momento o Lula era presidente da República, estava com índice de avaliação forte, ele pôs o nome da Dilma à sociedade e a elegeu. Então é completamente diferente agora em 2018, quando o PT saiu do processo, estava no meio do processo de desgaste, tinha sofrido um impeachment que eu realmente, como você tem razão, eu fui o autor principal, porque eu autorizei monocraticamente, que era o poder que me era concedido pela Constituição e pelo regimento interno, de autorizar a abertura do processo de impeachment contra Dilma. Isso, a partir daí, o desgaste que o PT sofreu, levaria o PT a perder com qualquer nome, com Lula, com Haddad, com Joaquim, com Manuel. Então era bom que fosse o Lula, para que a gente efetivamente pudesse encerrar, sepultar. Porque se a gente tivesse derrotado o Lula em 2018, não teríamos o Lula disputando hoje, porque certamente teria sepultado de vez o PT. Quando a gente não enfrentou o Lula em 2018, enfrentou um preposto, esse preposto pode dizer, não, quem me manda é melhor do que eu, quem manda é que representa aquilo que vetaram que fosse derrotado. Então esse erro de não ter levado o Lula às urnas em 2018 é que faz com que a existência do Lula hoje esteja forte. Tá certo. Eu quero entrar em outras questões, mas vou trazer aqui na minha tela agora Alan Gani também, que está aqui com a gente, nosso grande comentarista, economista, analista, que está aqui participando também dessa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo, Gani. Bom dia. Obrigado, Paula. Bom dia, deputado. O senhor falou a palavra monocraticamente, o que me fez lembrar do Supremo Tribunal Federal, que toma muitas decisões de maneira monocrática e vem sendo alvo de críticas de pesados juristas em relação à sua atuação, atropelando prerrogativas tipicamente do Executivo e principalmente do Congresso Nacional. Como é que o senhor tem avaliado a atuação do Supremo Tribunal Federal e se hoje o ex-presidente Lula é o maior adversário político do Bolsonaro ou é o Supremo Tribunal Federal? Não, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal seja o adversário principal do Bolsonaro. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está agindo, assim como todos os tribunais, têm agido de uma forma equivocada, no princípio, no momento que vai para o ativismo político, para o ativismo legislativo. E como você citou, a decisão monocrática, eu tive a decisão monocrática de aceitar ou autorizar a abertura do processo de impeachment da Dilma, porque era uma prerrogativa dada por mim na Constituição e no regimento interno da Câmara. Mas nem eu concordava muito, eu escrevi no meu livro que eu acho que nós temos que mudar isso. Não pode ser o presidente da Câmara, monocraticamente, que deva autorizar uma abertura de processo de impeachment. Tem que ser submetido ao plenário da Casa. O que acontece com o Supremo Tribunal Federal? As decisões monocráticas dos ministros do Supremo têm mudado políticas públicas, impostas políticas públicas, interrompido a tramitação de leis. Por exemplo, o juiz de garantias, que está há 2 anos aprovado pelo Congresso, está parado por um pedido na gaveta de um ministro do Supremo, porque ele efetivamente não levou para o plenário e deu uma liminar para suspender. E assim tem vários exemplos. A culpa do Supremo estar assim também é um pouco da culpa dos políticos,
Porque o judiciário ele só age se é provocado. E quem provoca o judiciário? Quem provoca, na sua maioria das vezes, para tentar contestar decisões, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, é o próprio Legislativo. Alguns personagens que efetivamente perdem nas votações ou não têm as suas teses prevalecentes, eles buscam o judiciário para tentar mudar tudo. E o judiciário se aproveita disso. Eu dou um exemplo clássico aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento de um habeas corpus pela liberdade de uma mulher que praticou um aborto ilegal, ele tentou legalizar o aborto até 3 meses de gestação no voto dele de um habeas corpus. Ou seja, exemplos como esse são vários. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui afastado da presidência da Câmara dos Deputados por uma decisão liminar de um ministro do Supremo que levou o plenário depois sendo confirmada, mas não tinha nenhuma motivação jurídica para aquilo. Esse Supremo, depois, para que isso acontecesse, eu tive que entrar com uma ação direta de constitucionalidade através de partido político. E para dar uma interpretação conforme a Constituição de medida cautelar, aquilo que é aplicado quando se tem a prisão em flagrante de parlamentar. Tem que ser levado ao plenário até 24 horas para que o plenário julgue se esse afastamento ou qualquer medida cautelar é justa ou não é justa, pode ou não permanecer, assim como é o caso de uma prisão de um parlamentar em flagrante. O que aconteceu? Essa ação só foi julgada muito tempo depois, quando o Aécio foi afastado, aí julgaram essa ação e colocaram o Aécio para ser submetido ao plenário do Senado o seu afastamento. Mas esse mesmo Supremo que fez isso comigo foi o mesmo que anulou as condenações contra mim. Então, quer dizer, a gente tem que olhar os dois lados. O que há é uma politização, é um ativismo realmente, e um pouco por culpa nossa do Legislativo, que não tomou medidas para isso. Por exemplo, impedir que decisões monocráticas sejam dadas por ministros para interromper leis, mudar políticas públicas. Isso basta a gente fazer. Eu estou defendendo mais do que isso, eu estou defendendo uma constituinte. Eu escrevi sobre isso. Eu acho que a gente está quase que com uma ruptura institucional disfarçada, porque se fala que as constituintes são feitas quando você tem rupturas. Só que nós não estamos numa ruptura plena, quando teve um regime militar, depois com o fim do regime militar, quando teve com o Estado Novo. Porque se você olhar e pesquisar as constituições antigas do Brasil, você vai ver que em 1934, na Constituição, tinha um artigo que dizia que o Supremo não poderia interferir sobre política. Se você comparar com a Corte Constitucional Italiana, você vai verificar que lá não se pode se meter em política. Até uma discussão que teve na Suprema Corte Italiana sobre a legalização dos casais homoafetivos, eles decidiram não decidir e mandaram para que o parlamento decidisse. Essa é a forma que tem que se dar. Quem tem que decidir é o parlamento, nunca o judiciário. O judiciário hoje, se você vai na Praça dos Três Poderes, você tem lá o simbolismo, o Congresso está no meio, o judiciário está de um lado, o executivo está do outro lado. Hoje você vai na Praça dos Três Poderes, na verdade quem tem que estar no centro é o judiciário, porque ele que se tornou o poder mais importante. Nós perdemos a harmonia dos poderes, perdemos a independência dos poderes, mais do que a própria harmonia, que o que dá harmonia é a independência. Hoje, infelizmente, nós temos 2 poderes dependentes de um terceiro, que é o judiciário. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não discuto a decisão isolada. Isso é tudo dentro de um contexto que nós estamos vivendo hoje que precisa mudar. O ativismo tem que acabar, nós temos que impedir as decisões monocráticas e nós temos que impedir que os próprios políticos busquem no judiciário aquilo que eles perdem no legislativo. Deputado, por que o Congresso é passivo? Então, em relação a essa postura da STF, por que a gente viu o Lira indo, protocolar lá no próprio STF um pedido para saber como agir no caso do Daniel Silveira, se deveria ser cassado ou não primeiro, que seria primeiro dentro do Legislativo para depois ir para o Judiciário? Isso foi muito criticado por muitos juristas, que mostrou uma sobreposição do STF. Por que o Congresso é passivo? Por que não reage? É rabo preso? Não, eu não acho que seja questão de rabo preso, não. Eu acho que o Congresso tem e vai acabar reagindo de alguma forma, mas o problema é que é o próprio Congresso que faz isso. O que eu quero dizer, que eu estava dizendo aqui, é que muitos integrantes do Congresso é que buscam o Judiciário para contestar as decisões do próprio Congresso. E isso acaba enfraquecendo a própria situação. O que nós temos que impedir é que isso seja tratado pelo Judiciário de questões políticas. Você citou o caso específico. A gente não precisa fazer nada, é só voltar para trás. Tem um exemplo clássico aí, o deputado Natan Donatão.
foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado e ainda assim, depois do trânsito em julgado, ele chegou a ser preso para cumprimento da sentença e ainda assim o processo dele foi julgado no plenário e ele, inclusive, não foi cassado. Só numa segunda oportunidade foi julgado para ser cassado. E já é pacificado, que a última palavra ela é do Congresso. Então não dá para fazer uma cassação automática, nem de Daniel Silveira, nem de quem quer que seja. Tem que ser submetido a cada caso esse processo. Então, isso aí não vai mudar. Então, se ele protocolou, é porque houve uma decisão para cumprimento imediato. Ele foi contestar essa decisão. Ele fez correto, mas ele não implementou a decisão. Ele não fez a cassação do deputado Daniel Silveira. Então, a verdade é que é o parlamento que tem que se manifestar por último em qualquer circunstância. Eu tenho certeza que assim o será. Bom, eu quero trazer agora aqui para a nossa tela nosso comentarista político, Eduardo Negrão, que está aqui com a gente, também participando desta conversa. Negrão, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você, fica à vontade. Bom dia, Paulo. Bom dia, deputado. Um prazer reencontrá-lo. Eu gostaria de voltar ao seu livro e ao processo de impeachment, que realmente é um livro muito interessante. Nos momentos finais, pré-impeachment da Dilma, a gente se lembra que o ex-presidente Lula se instalou lá no Golden Tulip, com um andar lá e começou a receber deputados para, enfim, fazer lobby contra o impeachment. Eu imagino que nessa hora o peso do senhor como presidente da Câmara deve ter sido devastador, assim. O senhor não foi procurado, o senhor não recebeu nenhuma proposta do governo do PT, da presidente Dilma, até do ex-presidente Lula, naquele momento, que na verdade eles estavam tentando, falando português, comprar apoio. E seria natural que procurasse o protagonista. O senhor foi procurado ou não? Não, eu fui procurado e revelo isso no livro com toda a transparência. Eu tive, inclusive, uma conversa com o Lula 15 dias antes da votação na Câmara do processo impeachment, mas não fui procurado com nenhuma proposta que eu não pudesse falar aqui na frente de uma câmera de televisão. Tem que ser justo. Se houve com outros, pode ter havido. Comigo, realmente, não houve. Fui procurado numa discussão política, a qual eu mostrei a ele tudo que estava ocorrendo e que não tinha mais jeito, que eu diria que o impeachment seria aprovado de qualquer maneira. Não havia nada que eles pudessem fazer para impedir isso. Isso eu relato com todos os detalhes no livro dessa conversa, onde, inclusive, eu assisti o ex-presidente Lula manifestar o seu arrependimento por ter permitido que Dilma Rousseff se candidatasse à reeleição, que teria sido o maior erro da vida dele, o que ele está correto. Se realmente ele tivesse sido o candidato no lugar de Dilma na reeleição, talvez o desfecho tivesse sido outro. Isso eu sou obrigado a concordar, porque ele não iria agir tão erraticamente como a Dilma agiu. Mas que deve ou pode ter havido tudo quanto é tentativa, não tenho a menor dúvida que houve. Só que comigo diretamente não. Houve comigo somente conversa de natureza política. Uhum. Eu quero trazer Perdão, pode falar. As ameaças, eu relato também no livro, as ameaças, elas existiam e eram ameaças subliminares, né? Eram ameaças que a gente recebia de várias naturezas, até de formas anônimas que chegavam no conhecimento da segurança. O nível de ameaça era tão grande que eu relato no livro uma coisa bastante interessante, que eu nunca vi pouca gente explorar isso. Na verdade, o impeachment já estava decidido muito tempo antes. Eu relato no livro por que eu escolhi e fiz naquela data que foi feita, porque naquele dia estava sendo votado um PLN da Dilma no Congresso Nacional, que se aquela votação fosse concluída e fosse sancionado, perderia as razões jurídicas da abertura do processo impeachment. É essa a razão que eu fiz naquele dia. Mas ele já estava decidido um pouco tempo antes. Eu diria o seguinte, o impeachment eu autorizei a abertura no dia 2 de dezembro. E no feriado de finados, que foi em 2 de novembro, um mês antes, antes de sair para aquele feriado, eu havia assinado a abertura do processo impeachment, entregue para o secretário-geral da Câmara e mandado que ele colocasse no cofre e dissesse, se algo acontecesse comigo, que você publicasse na íntegra aquilo que nós estamos assinando aqui. E esse compromisso ele está aí para testemunhar e foi colocado no cofre. Foi esse impeachment que eu assinei antes desse feriado de 2 de novembro, pelas ameaças que
que eu estava sofrendo, de várias, então eu coloquei que se algo acontecesse comigo, me afastasse, como acabaram me afastando depois do impeachment, enfim, alguma tentativa, qualquer coisa que acontecesse, não deixasse de se abrir o processo impeachment. Isso eu coloquei no livro com muito detalhe, mas eu não vi exploração disso pela mídia ainda, desse fato, que é um fato que eu entendo como um dos mais relevantes de todo aquele processo, que inclusive rebate aquela crítica de que eu teria aberto o processo impeachment apenas por causa de uma discussão, de uma briga com o PT dentro da disputa do Conselho de Ética. Eu já estava com ele assinado muito tempo antes, no cofre da Câmara dos Deputados. Então, isso responde muito, e como eu tenho o testemunho do secretário-geral da mesa para poder corroborar isso que eu estou falando, coube a ele a guarda desse processo impeachment assinado, a gente com isso rebate muitas das eleivosias, das acusações que foram feitas do oportunismo da abertura do processo impeachment. Deputado, só para complementar, você sempre já ouvi falando que sempre foi vítima de uma grande armação política, né? Que isso que acabou acontecendo com você foi uma grande armação. Seria reflexos, então, desse encabeçamento aí sobre o impeachment da ex-presidente Dilma? Paulo, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso não tem criança aqui para entender que o que aconteceu. O impeachment foi aberto, autorizado e votado na Câmara por mais de 2/3 dos parlamentares no dia 17 de abril. Em menos de 15 dias eu estava afastado da presidência da Câmara com uma ação que ingressou numa terça-feira um parlamentar do PT e que efetivamente assinado pelos advogados que faziam parte do ex-escritório do ministro Barroso, e essa ação, entrada numa terça-feira à tarde, foi pautada para ser votada pelo plenário na quinta-feira. Na quinta-feira, sem que o relator tivesse pedido a pauta. O relator era o ministro Marco Aurélio. E aí o ministro Teori Zavascki simplesmente havia um pedido de afastamento meu feito pelo Procurador-Geral da República 6 meses atrás. E aí ele simplesmente levou uma liminar antes da votação dessa ação. Então é uma coisa assim absurda o que aconteceu em 48 horas. É claro que aquilo foi uma reação do sistema que estava ligado ao PT, para ministros nomeados pelo PT no Supremo Tribunal Federal naquele momento, os parlamentares, enfim, foi uma reação. Você sabe qual era o motivo da ação? É porque, por ser real, eu não podia ocupar a presidência da República. Então, consequentemente, eu era, com o afastamento da Dilma, eu era o vice-presidente da República naquele momento. Só que essa ação, acabou sendo julgada 6 meses depois, para afastar Renan Calheiros. E Renan Calheiros não cumpriu a decisão como presidente do Senado, e aí foi julgado pelo plenário do Supremo, que decidiu o seguinte: não, ele não pode ser afastado da presidência do Senado, ele simplesmente não assume a presidência da República na vacância, mas ele continua em presidência do Senado. E essa decisão que deveria ter sido dada para mim, mas infelizmente a decisão foi me afastar da presidência da Câmara. Então, são coisas absurdas que aconteceram, que foram consequências do processo do impeachment. E depois, obviamente, quando me afastaram, a cassação do meu mandato era uma coisa fácil de acontecer, porque eu não podia nem entrar na Câmara, como é que eu podia me defender? Como é que eu ia evitar um processo de cassação fora da presidência da Câmara, fora do mandato de deputado e simplesmente fora das dependências da Câmara para poder falar com quem quer que seja? Tudo isso foi um processo. E a consequência de depois da minha cassação da prisão é exatamente a mesma. Todo mundo sabia que era isso que ia acontecer. Então eles queriam, e o Moro fazia muito isso. Ele dava entrevista pública dizendo o seguinte: não, eu não sou parcial, eu sou imparcial, porque eu tenho o PT aqui, mas eu tenho o maior adversário do PT, que é o ex-presidente da Câmara. Isso então não é um processo político? Se isso não é, eu não sei mais o que é. Bom, falando em processo político, vamos direto a Brasília, agora com a Kelly Cali, nossa repórter, que está lá em Brasília, também tem perguntas aqui para o deputado. Fica à vontade, Kelly. Muito bom dia. Oi, Paula, bom dia de novo. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Presidente, muito bom dia. Eu tenho 2 questionamentos de temas diferentes para o senhor, tá? Queria começar pelo PTB. Eu queria saber quando é que o senhor vai se tornar presidente do PTB, como é que estão essas conversas. Queria saber, dentro dessa discussão ainda sobre presidência do PTB, né? Como é que está também aí essa possível candidatura do senador Collor, né? Que deve concorrer a um mandato, né, de deputado ali, também pelo PTB. E, por fim, ainda sobre aí, pegando carona no PTB, se o senhor tem a intenção de, uma vez sendo eleito, né, para a próxima legislatura, se candidatar aí para, de repente, substituir o Arthur Lira a partir das próximas eleições para a presidência da Câmara.
Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, deixar muito claro, eu não tenho a menor pretensão, não existe a menor discussão de eu ser presidente do PTB, e eu, na minha vida política, eu nunca disputei cargo de comando partidário, eu nunca exerci comando partidário, não é a minha praia, e eu não gosto disso e não pretendo fazer, não só no PTB, como em nenhum partido. Então, essa hipótese de eu ser presidente do PTB, ela é zero, não passa pela minha cabeça, nunca passou e não está em discussão. Com relação ao senador presidente Fernando Collor, a disputa dele está no mesmo partido, é muito bem-vinda. Ele tem uma eleição dificultosa em Alagoas para renovar o mandato de senador. Talvez ele venha deputado. Se vier, vai ser uma grande contribuição para a Câmara, um excelente quadro que foi vítima, esse sim, de um processo de impeachment naquele momento discutível. Então, é bom que ele possa, digamos, vir para a Câmara dos Deputados, se foi essa a melhor maneira dele continuar no Parlamento. Com relação a uma possível disputa minha de novo à presidência na Câmara, eu quero dizer o seguinte, uma eleição de presidente da Câmara não é uma eleição igual uma eleição que a gente busca voto do eleitorado, é uma eleição entre iguais, entre pares. É uma eleição política, que ela tem que ser construída. É muito difícil eu voltar para a Câmara e achar que cheguei na Câmara eu vou ser presidente da Câmara. Essa hipótese, as coisas não funcionam desse jeito, é preciso tempo. É quase que como o reinício. Eu vou voltar, provavelmente 70% dos parlamentares que vão estar na legislatura seguinte não estavam no momento em que eu fui presidente da Câmara. Então, é uma coisa que o tempo vai construir. A minha intenção nesse primeiro momento é apoiar a reeleição do Arthur Lira, né, no primeiro momento, no primeiro biênio, que ele tem direito a essa reeleição. E eu acho que o Arthur é um quadro excelente e dentro do contexto que a casa está vivendo hoje, a condução dele, na minha opinião, está correta. Então, eu o apoiarei. Esse é meu posicionamento pessoal com relação à eleição da presidência da Câmara na minha chegada, se porventura minha pré-candidatura se constituir na candidatura e se o povo de São Paulo me permitir essa representação. Tá certo. Eu quero trazer agora... O Kelly, respondido, acho que a Kelly... Só para voltar ali com a Kelly, respondido, né, Kelly? Sim, eu tinha só mais uma perguntinha. O presidente é muito sério e eu acho que ele vai responder muito rápido, muito pontualmente. O senhor é conhecido como o rei do regimento aqui, né, durante o tempo em que foi presidente da casa, né? A gente conversa com muitas fontes da oposição, fonte da base, fonte do centro, enfim, mas todos têm um pensamento comum. O fato é que o senhor sabia mexer no regimento como ninguém. Então, eu queria saber se o senhor se auto-reconhece como um rei do regimento interno da Câmara dos Deputados, alguém que sabia usá-lo ali a seu favor, né, sobretudo para passar as pautas, e também como é que o senhor avalia a condução do atual presidente Arthur Lira com relação a esse regimento também. Bom, em primeiro lugar, rei, ninguém é rei, né? Então, eu tinha um conhecimento porque eu estudava. Claro que, por exemplo, o regimento foi mudado agora, durante a gestão do Arthur Lira, e até mudou em favor da condução dos trabalhos. Foi uma medida muito inteligente. Por exemplo, só um exemplo que eu lhe dou. Ele consegue abrir uma votação nominal enquanto os partidos estão ainda orientando. Na minha época, isso não era possível. Eu tinha que aguardar todo o fim das orientações para abrir um painel para uma votação. Isso ganha muito tempo. Então, efetivamente, o Arthur tem provado que ele soube mexer no regimento para facilitar os trabalhos da casa. Então, regimento é igual lei, a mesma coisa. Elas vão sendo aprimoradas, vão sendo, digamos assim, reinterpretadas. Eu acho que ele está se conduzindo muito bem. Eu tinha um bom conhecimento e ainda tenho um bom conhecimento e espero continuar tendo no exercício. Isso facilita muito a atuação parlamentar, mas eu diria que um parlamentar que quer se dispor dentro da casa sem conhecer o regimento, ele perde muito a sua eficácia de trabalho. Eu não usava a meu favor, eu usava a favor da verdade. Isso é que era o mais importante. Tá certo. Bom, agora eu quero ir com a Isabela Takaki, que tem uma outra questão aqui, novamente de volta aqui com o deputado. Fica à vontade de usar. Deputado, já que a Kelly citou, né, que o senhor é um bom conhecedor ali, principalmente da chamada velha política, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro dizia que ia comandar o país, tentar não entrar nessa velha política, o tomar nada cá, enfim. O senhor acha possível mudar realmente as práticas da velha política? Isso passaria por uma mudança no Congresso? Acredita que dá para fazer uma reforma política? Qual o modelo ideal, na sua opinião? Semipresidencialismo, parlamentarismo, monarquia? Qual que é a sua opinião?
Olha, Isabela, é importante isso que você falou. Eu não acredito em velha política, eu acredito em boa política e má política. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos que escolher a boa política. Aqueles que pregavam que tinham que tirar a velha política, que eles chamavam a velha política, são aqueles que buscavam a criminalização da política. Até porque todos que se elegeram em 2018 sob essa bandeira, hoje também já são velha política, já passaram 4 anos de exercício, já deixou de ser novo, o novo ficou velho. Eu costumo citar uma brincadeira que você tinha um comércio no interior, e quando você vendia o comércio no interior, o sujeito pegava e colocava uma placa sob nova direção. Aí teve um dia que o cara vendeu o comércio, e quem comprou botou essa placa, mas o comércio ficou tão ruim que o antigo proprietário foi lá e recomprou o comércio. Aí ele botou uma plaquinha sob velha direção. Então eu acho que a gente vai voltar sob velha direção. Vai voltar aqueles que têm experiência, aqueles que podem conduzir o debate com uma forma ponderada, aqueles que podem conduzir o debate de uma forma assertiva e não aqueles só que podem ficar berrando. Eu acho que a efetividade do exercício da política é muito importante, mais até do que o próprio debate. Sim, não adianta o debate sem efetividade. O que adiantava eu ficar dizendo que o governo Dilma era ruim, que o governo Dilma era aquilo, que era aquilo, eu não tivesse autorizado a abertura do processo de impeachment. Então eu tive uma efetividade no exercício do mandato. Então, a gente tem o que mostrar. Então, é importante que a gente volte a essa velha política. Eu acho que o sistema tem que ser mudado. Eu acho que nós tínhamos... Eu sou parlamentarista por natureza. Eu acho que o parlamentarismo que deveria ser implementado no Brasil. Eu falo muito na discussão do semipresidencialismo, mas, na verdade, eu falo muito isso no meu livro, que o livro vem desde a proclamação da República. Eu trato de todas as eleições. Nós fizemos uma Constituição parlamentarista que, pela disputa política naquele momento, se optou pelo presidencialismo. Eu acho que o presidencialismo é um modelo falido, porque seja quem for eleito agora, seja o Bolsonaro reeleito, ou seja, se o Lula ganhar, nenhum dos dois vai sair com seus partidos com mais do que 15% da Câmara dos Deputados. Então, para governar, vai ter que ter aliança. E na hora que tem aliança, que não estão comprometidas, às vezes, com o seu programa de governo, isso é muito ruim, porque se pelo menos eu propus isso, a gente fizesse a eleição do Congresso no segundo turno da eleição presidencial, a gente já obrigaria aqueles que estão disputando o mandato a se posicionarem. Porque é tão ou mais importante que você escolher o presidente que você quer, é você votar em candidatos que defendam as bandeiras do presidente que você quer. Não adianta você votar em Bolsonaro e eleger um deputado que na hora vai ficar contra o Bolsonaro na Câmara, ou um senador que vai ficar contra o Bolsonaro no Senado. Da mesma forma, votar no Lula num candidato que fique contra o Lula. Você tem que ter uma uniformidade de posições no seu voto. E isso que a gente tem que passar para a sociedade. O semipresidencialismo é apenas uma diminuição dos poderes do parlamentarismo. Mas o parlamentarismo, ele preservaria. Você, numa situação ruim, como aconteceu com a Dilma, você destituiria o governo e não destituiria o presidente da República. É claro que isso não pode ser implementado de imediato, isso teria que ser submetido a um plebiscito e depois de um plebiscito ser implementado no futuro de um modo que não impacte no direito adquirido de quem quer que seja que esteja ocupando o cargo. É importante falar isso, quando a gente fala que defende o parlamentarismo, já vem, não, você quer tirar o Bolsonaro? Não, não é isso, gente. Simplesmente o parlamentarismo é um modelo para ser implementado no futuro. Mas seja qual for a solução, alguma tem que ser dada. Como está esse modelo está falido. E isso é que provoca essa sensação da velha política que você tem. E as mudanças que são feitas não são favoráveis. As que foram feitas agora com essa eleição não estão boas. O fim das coligações do jeito que ficou, com fundo público, ele é uma bomba que vai explodir já já. Cada hora as eleições estão ficando mais caras, os partidos são obrigados a colocarem candidatos que não têm condição nenhuma de se eleger apenas para fazer voto na sua nominata, e isso com dinheiro público. Se não tiver o dinheiro público, o candidato nem candidato é. Então a gente está vivendo um momento que é uma deturpação do processo político. Eu era favorável ao voto do distritão. O que é o distritão? São Paulo elege 70 deputados federais. Os 70 mais votados estão eleitos, independente do partido. Isso o eleitor entende. Quem ganhou, quem teve mais voto. Do jeito que está hoje, você vota no Tiririca e elege o Manelzinho. É assim que é a situação que está hoje. Então você pode votar em mim e eleger o fulano de tal, que você não quer. Você não elege quem você quer. O seu voto tem que ser para você eleger quem você queira. Essa que é a verdade que a gente está vivendo. Deputado, só para complementar, tem até uma pergunta, a gente abriu aqui uma caixinha, né, de perguntas para as pessoas participarem. Rodrigo Nicolino mandou o seguinte, uma pergunta que cabe muito bem agora nessa questão que você levantou. É o Centrão, então, quem manda? Dá para governar sem o Centrão?
A questão não é o Centrão que manda. O que é o Centrão? O Centrão, na minha época, eu constituí, que a gente chamava de blocão, virou Centrão depois se remetendo ao Centrão da Constituinte. O Centrão nada mais é que partidos que não ganharam a eleição e que tomaram um posicionamento de apoio ao governo. Essa que é a verdade. Não eram os partidos que estavam. Hoje, uma parte desses partidos do chamado Centrão está disputando a eleição, vai apoiar Bolsonaro. Então, a gente aí já talvez seja um posicionamento diferente, né? A prática é, como um presidente é eleito com 15% no máximo dos votos na Câmara dos Deputados, como é que ele faz para arrumar os outros 36% para ter 51%? Ele tem que trazer alguém. Não vai trazer quem votou no seu adversário, que também tinha os outros 15%. Vai buscar o quê? Aquele que não votou nenhum, nem outro, e que pode se adaptar a apoiar qualquer governo mediante condições. Essas condições é que a gente tem que discutir. Essas condições que, pelo fato de você não estar com ele vinculado na sua campanha, é que eles não têm compromisso com aquilo que você pregou na campanha, porque uma parte dos partidos ou dos deputados e senadores que apoiam o Bolsonaro não concordam com o que o Bolsonaro pregou na campanha eleitoral. E não apoiam tudo que o Bolsonaro coloca. E o mesmo vai se dar ao fim dessa eleição, e o mesmo vai se dar também se o Lula ganhar. E não pense você que isso é só um privilégio ou um problema do Bolsonaro. Será também do Lula. Então, vai depender daqueles que não votaram nenhum, nem outro. Eu, do meu lado, eu pretendo da seguinte maneira: eu vou pedir votos no momento apropriado na candidatura, e se eu, porventura, o candidato meu a presidente perder a eleição, eu vou simplesmente ser oposição. Essa é a minha posição clara durante a campanha eleitoral. E isso que o eleitor tem que entender. Quando o eleitor vota num candidato a deputado, quem não sabe como é que esse candidato a deputado vai se posicionar no exercício do mandato, se é contra ou a favor do governo A ou do governo B, ou a favor do governo A ou do governo B, ele é uma deformação, porque ele não tem a representatividade, ou ele não buscou essa representatividade na campanha eleitoral para exercer esse voto. Aí fica aqueles deputados, o que se quer chamar de centrão, que não tinha compromisso nem com A e nem com B, e que pode, em determinado momento, ser governo ou ser oposição. Isso é que a gente tem que evitar, mas só vai evitar dentro do processo político eleitoral e não no processo de escolha no parlamento de coalizão posterior, porque depois não tem jeito, alguma coalizão vai ter que ser feita. Sob pena, nós temos um impeachment a cada mandato. Deputado, em primeiro lugar, quero dizer que nosso chat, toda a nossa programação aqui está bombando. Obrigado. Mais ou menos umas 10 mil pessoas, se nós juntarmos aqui, eu estava fazendo as contas aqui das nossas plataformas, nosso portal, o pessoal que está assistindo a gente pelo Profit da Nelógica, o YouTube, todas as nossas plataformas aqui, muita gente mandando perguntas. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigada aí, vocês que estão participando. Eu estou dando uma olhada aqui no nosso chat, aqui tentando pegar algumas outras questões também. Mas a Débora, agora que está aqui comigo no estúdio, tem uma pergunta também especificamente aqui para o deputado Eduardo Cunha. Vamos lá, Débora, fica à vontade. Deputado, numa entrevista recente, o senhor disse que o Dória foi vítima da própria traição dele e que Sérgio Moro também. Pois já havia dito que jamais entraria para a política, acabou entrando, e você chegou a comentar, inclusive, que Sérgio Moro é chefe de uma organização política, inclusive acabou de lembrar isso aqui agora há pouco. Você acha que, então, o fim da carreira política, tanto do Dória como do ex-juiz Sérgio Moro, que, aliás, não tem nenhuma direção muito bem definida, Até então, queria presidência, depois ia ser Senado, hoje mesmo saiu, então, a intenção dele para ser candidato aqui ao governo de São Paulo, Como que o senhor tem avaliado isso? Bom, Débora, em primeiro lugar, vou lembrar uma frase do ex-senador Murilo Badaró de Minas Gerais, que disse: política é a única atividade que você pode morrer e ressuscitar várias vezes. Então, política a gente nunca pode dizer que alguém morreu, Uhum. Política você pode ressuscitar. De uma certa forma, eu estou ressuscitando aqui na frente de vocês. Mas, efetivamente, quem tem o seguinte: o Moro, eu costumo dizer que o Moro morreu na cena do crime que ele cometeu. Ele fez a criminalização da política e depois entrou para a política e, pelas mãos da política, mataram ele. Ele pode ressuscitar? Em política tudo é possível. Mas eu acho que o Moro é o personagem mais emblemático e odiado dessa eleição. Mais do que os próprios contendores. Por quê? Porque ninguém o quis. E ele erraticamente, justamente porque ele achou que ele ia conduzir a política da forma que ele conduzia os processos dele da Lava Jato, ele efetivamente morreu na cena do seu próprio crime. Já o Dória, ele foi vítima dele mesmo. O que eu falo é o seguinte: nós temos que olhar a história política, a história nada mais é do que a experiência que está sendo repetida. O que acontece? O Dória, ele foi candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo Alckmin naquele momento, ganhou a candidatura à prefeitura de São Paulo, se elegeu prefeito de São Paulo,
Depois ele tentou tomar a candidatura do Alckmin a presidente da República, renunciou à prefeitura e acabou candidato a governador de São Paulo, se impondo naquele momento que ele não conseguiu tomar a candidatura do Alckmin a presidente. E o que aconteceu? O Alckmin tinha um vice, que era o candidato dele, que era o Márcio França. O Alckmin não filiou o Márcio França ao PSDB e impôs a candidatura do Márcio França. O Dória ficou com essa candidatura, disputou a eleição e ganhou sob um Bolsodória. Bolsodória foi o que elegeu Dória, não foi a performance dele. Aí no primeiro dia de mandato, o Dória simplesmente começa a virar a oposição ao Bolsonaro de uma forma radical dentro de um projeto de marketing político para a sua candidatura à presidência da República. O eleitor viu isso, o cidadão de São Paulo assistiu isso, já tinha ficado com uma rejeição enorme quando ele abandonou a prefeitura de São Paulo pelo seu projeto político pessoal, com 1 ano e 3 meses de mandato, e jogando 2 anos e 9 meses fora. Aí o que aconteceu? Ia abandonar de novo para poder criticar quem o ajudou a eleger para a sua bandeira política? Então isso foi causando um desgaste. E mais próximo do processo, ele fez o quê? Ele pegou o vice dele e filiou no PSDB para ser o candidato do PSDB, impedindo o próprio Alckmin, que foi o padrinho dele, para que tentasse voltar à candidatura a governador de São Paulo, o que levou o Alckmin a sair do PSDB e ir para o PSB acabar se tornando a opção de candidatura a vice do Lula. Então, o Dória, na prática, ele morreu na traição que ele mesmo cometeu. Ele foi vítima da traição que ele fez com o Alckmin. Então nós estamos vivendo uma situação que a política adora a traição, mas não perdoa o traidor. Então, na minha opinião, o Dória, ele virou, dentro da política, o traidor perante a classe política, mas também virou perante o eleitor o traidor das convicções, porque ele simplesmente sempre buscava o seu projeto político próprio em detrimento dos votos que ele pediu para ocupar os cargos que ocupou. Então são situações políticas distintas, mas que estão tendo o mesmo fim. Agora, se podem ressuscitar, em política, tudo é possível. Bom, quero trazer de volta aqui Eduardo Negrão. Tem mais uma pergunta, última pergunta aqui para o deputado. Fica à vontade, Eduardo Negrão. Deputado, primeiro queria parabenizá-lo, que a nossa audiência está explodindo, né? Nós jornalistas aqui estamos nos estapeando aqui para ter uma oportunidade para falar com o senhor. Tem uma fila de espera nas perguntas aqui. É verdade. Tem o chat, eu estou até olhando aqui. Nos bastidores aqui está um UFC aqui, mas tudo bem. Deputado, nessa sua mudança do Rio para São Paulo, eu queria que o senhor me dissesse, especialmente relativo ao interior de São Paulo, o senhor tem rodado, teve em Ribeirão, teve em Campinas, em Sorocaba, quais as diferenças que o senhor nota em relação ao interior do estado do Rio, né? E também fizesse uma rápida avaliação da corrida para governador. O senhor já falou sobre a corrida presidencial, mas a questão do Haddad, o Tarcísio e as chances de cada um, até a possibilidade, né, do imprevisível Moro ser candidato a governador pela União. Bom, falando primeiro das diferenças do interior do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, não tenho a menor dúvida que o interior de São Paulo é muito mais robusto do que o interior do Rio de Janeiro, né? O interior do Rio de Janeiro é mais provinciano, é menor, ele é economicamente mais fraco, populacionalmente é menos concentrado do que é de São Paulo. Então, o interior do Rio de Janeiro ainda precisa crescer muito para ficar perto do interior de São Paulo. Com relação à disputa para o governo do Estado, Negrão, aqui a gente vê um processo que está acontecendo aqui em São Paulo, aquilo que está acontecendo a nível nacional, embora o PSDB tente evitar isso. A polarização nacional, ela está e provavelmente será refletida no Estado de São Paulo, como pode acontecer em outros estados do país. O desafio dos candidatos a governadores em todo o Brasil vai ser tentar evitar a polarização aqueles que não estão vinculados à polarização. E quem está vinculado à polarização vai ter que enfrentá-la, vai ter que estar dentro dela, senão vão perder as eleições. Eu acho que certamente o candidato do PT deverá estar no segundo turno. O Haddad, aquele que nós já falamos aqui, que foi prefeito de São Paulo e que na reeleição ele não conseguiu ir para o segundo turno, mas ele vai para o segundo turno da eleição do governo do Estado e, na minha opinião, perderá para qualquer outro que estiver no segundo turno, seja quem for. Acho que a tendência hoje é que essa polarização se repita e que o Haddad vai enfrentar o candidato do Bolsonaro em São Paulo. Essa é a minha opinião. Agora, isso também vai depender um pouco de 2 fatores. Primeiro, da performance do Márcio França, se ele vai continuar ou não vai continuar candidato, porque o Márcio França, de uma certa forma, por ter sido governador e por ter transitado naquele eleitorado do PSDB naquele momento,
ele tira um pouco de voto da candidatura do PSDB ao governo de São Paulo. Se o Márcio França se mantiver candidato, eu não tenho a menor dúvida que o Tarcísio vai enfrentar o Haddad no segundo turno. Se o Márcio França retirar a candidatura, ainda vamos ter alguns embates para poder definir esse processo. Então, mas eu acho que a tendência é a polarização nacional se repetir em São Paulo. Quanto o Sérgio Moro ser candidato a governador de São Paulo, eu até gostaria que isso acontecesse. Aliás, eu gostaria que o Sérgio Moro fosse candidato a qualquer coisa. Eu queria muito que ele fosse candidato a presidente, para que ele pudesse ser derrotado, para que ele pudesse ser contestado. Ele, como governador de São Paulo, candidato a governador, ele vai ser fragorosamente derrotado. Ele não tem espaço nessa polarização, que ainda assim ele vai ter que enfrentar a polarização Bolsonaro e Lula, e vai ter que enfrentar também o poder do próprio PSDB no estado de São Paulo. Então a chance dele andar é mínima, é nula, é quase que nula. O Moro está restrito a uma candidatura ao Congresso Nacional para ter alguma chance de sucesso. Mesmo assim, se for o Senado, perderá. Se for a Câmara, ele tem até chance de eleger, porque ele precisa de muito menos votos para isso, e sempre existe um pedaço do eleitorado lavajatista que acreditou na pilhéria do Moro e acredita que aquilo ali era uma operação de combate à corrupção, quando aquilo ali era uma operação política. Era tudo menos combater a corrupção. A corrupção existiu, ela existe e tem que ser combatida por todos nós. Agora, não dá para que isso seja a bandeira do seu Moro para desvirtuar os processos jurídicos e transformá-los em processos políticos, visando que ele possa se tornar alguma coisa na política. Então, isso tem que ser contestado e a Vaza Jato está aí mesmo, para todo mundo tomar conhecimento de tudo que o Moro e aqueles procuradores do Paraná fizeram. Deputado, vamos aproveitar então, pegar a ponte aérea na minha última participação. Eu vou fazer uma pergunta parecida, mas referente ao Rio. Como que você vê a corrida lá e a mesma polarização do Freixo com o governador Cláudio Castro? Só que lá tem um detalhezinho, o pessoal do Lula não está querendo muito se aproximar do Freixo, tem até uma parte do PT apoiando o Cláudio Castro, que é do PL, partido do Bolsonaro. Como é que você está vendo a corrida eleitoral, à medida que até sua filha está concorrendo lá à federal? Veja bem, o Rio de Janeiro é um pouco diferente de São Paulo, mas você tem razão, porque a polarização ela acaba se refletindo, não a polarização necessariamente por ser Bolsonaro contra Lula. Há uma polarização no Rio de Janeiro, tem uma esquerda um pouco maior do que São Paulo na sua proporção, mas por incrível que pareça, não é uma esquerda que está só concentrada no PT. O PT não é tão forte no Rio de Janeiro, apesar da esquerda ser maior no Rio de Janeiro. Mas o que acontece lá? O Freixo ganhou a candidatura da esquerda e o Freixo é muito rejeitado. A melhor razão para se ganhar uma eleição no Rio de Janeiro, o adversário que a gente tem que escolher para enfrentar é sempre o Freixo. É um adversário fácil de ser batido. Se não fosse o Freixo candidato à prefeitura, o Crivella jamais teria sido prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos ter o Freixo candidato. Eu acho que a classe política toda quer o Freixo candidato. E o Cláudio Castro é o governador em exercício do mandato, com todo o poder da política ao lado dele. Então é uma aglomeração que ele não está só com a bandeira do Bolsonaro, ele está com toda a classe política do estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vive um processo muito complicado. O Rio de Janeiro ele está num momento muito bom. E o que aconteceu? O Cláudio Castro sucedeu o governo através de um processo impeachment do ex-governador que foi afastado. E esse ex-governador era muito polêmico e as suas propostas eram muito polêmicas. Ele era candidato a presidente da República. A mesma coisa do Dória, ainda mais agressiva, porque ele começou no primeiro dia também sendo candidato a presidente da República contra o Bolsonaro, que o elegeu no Rio de Janeiro. Esse governador acabou cassado e o Cláudio Castro, que assumiu o governo, veio de um período de confusão. Então, de uma certa forma, ele pacificou o Estado. Então, a pacificação dele é o maior ativo que se tem. E o Rio está numa posição, num momento positivo. Depois da privatização da Companhia de Água e Esgoto, os recursos ficaram maiores. Então, consequentemente, ele está tendo condições de investir. O Rio de Janeiro melhorou muito nesse período. Então, é uma situação que tem a polarização, sim, mas ela é diferente do que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, a coisa é mais política e o Rio de Janeiro é muito mais factual pela situação presente. Maravilha. Eduardo Negrão, queria agradecer aí o Negrão que estava aqui na nossa conversa, mas eu vou trazer agora o Alan Gani. O Gani também tem perguntas aqui para o deputado Eduardo Cunha. Fica à vontade, Gani.
Deputado, o senhor falou da privatização da Companhia de Água do Rio de Janeiro e a Petrobras, no passado, ela sai das páginas policiais de uma série de desvios que envolveram principalmente o PT para brilhar os olhos dos investidores atualmente. O senhor, se eu não me engano, já foi presidente ou teve um alto cargo de uma estatal. Como é que o senhor avalia a privatização da Petrobras? O senhor seria a favor ou contra? Eu sou plenamente favorável à privatização da Petrobras. E mais, eu acho que tem que tomar uma decisão, que a Petrobras ela não é uma empresa nem privada nem estatal. É uma empresa que pertence à corporação. Há 21 anos atrás eu escrevi um artigo dizendo, no antigo Jornal do Brasil, dizendo que era preciso estatizar as estatais. Que as estatais, eu fui presidente estatal, fui presidente da empresa de telecomunicações do Rio de Janeiro, a Telerge, foi quem trouxe o primeiro celular para o Brasil, isso durante o governo Collor. E o que acontece? Eu sei bem como é que funcionam as estatais. Na verdade, a Petrobras, hoje, o governo tem 28% do capital da Petrobras, 72% não pertence ao governo. Então, o governo tem a maioria das ações que dão direito a voto, por isso ele detém um controle administrativo, mas ele não tem um controle do capital. Então, desses dividendos absurdos que a Petrobras distribui, 72% não vão para o governo, que essa balela que se coloca aí, não, os dividendos são enormes e vai para a União, vão apenas 28% dos dividendos. Então, é preciso esclarecer. A Petrobras, você tem, por exemplo, o salário do presidente da República, que tem que ser o maior salário do Brasil, e isso colocado pela Constituição. Pergunta quem na Petrobras ganha o salário do presidente da República, o maior que o presidente da República. Você vai ver que é praticamente todo o alto comando da Petrobras e o alto gerenciamento ganha muito mais do que o presidente da República. As vantagens corporativas que tem a Petrobras são imensas e tudo isso é refletido no preço que a gente paga na gasolina e na bomba. Essa que é a verdade. Essa história de você dizer que tem a paridade, a Petrobras vem num processo de esvaziamento de um lado e aumento do outro. O que foi feito? A Petrobras saiu do contato direto com o consumidor, ela vendeu a sua distribuidora e ela começou a vender as suas refinarias e deveria ter vendido as suas refinarias como se estava programado anteriormente. Como é que era? Eu vendo a refinaria para a refinaria processar o meu petróleo. Então eu entrego o petróleo, pago o preço justo pelo refino e depois eu recebo o derivado. A Petrobras vendeu simplesmente a refinaria e jogou no mercado. Ela fornece petróleo para a refinaria. Então, tudo isso para quê? Para não dizer que pode alterar o preço e que não pode segurar o preço. Você veja bem, eles falam que o câmbio influencia a Petrobras. Se você pegar o relatório do primeiro trimestre de 2022 da Petrobras, você vai ver que a Petrobras exportou 760 mil barris por dia, 27% da sua produção. No entanto, ela importou 75 mil barris de diesel e 21 mil barris de gasolina. Ou seja, ela exportou quase 8 vezes o que ela importou em tamanho de barris. Como é que o câmbio prejudicou a importação do derivado? Então, nós precisamos colocar aqui a Petrobras no seu devido lugar. A Petrobras tem que ser uma empresa rentável, mas não dá para ter o lucro que ela está tendo. Ela não pode impor. As pessoas têm que entender, nós estamos vivendo um momento que você chega na casa de uma pessoa humilde, numa periferia, ninguém tem dinheiro para comprar um botijão de gás e a comida, vai fazer cozinha a lenha, porque não tem dinheiro para pagar um botijão de gás. Não dá para a gente impor essa situação. E o governo tem que resolver de uma forma ou de outra, seja impondo algum tipo de situação, ou seja criando um fundo. O que não dá é a Petrobras. Ela ganha na exportação 760 mil barris por dia e na importação ela quer botar a conta para a gente. Então é preciso que a gente mude essa situação, que a gente debata essa situação e encontre uma solução. Privatizar a Petrobras é a melhor coisa do mundo que nós podíamos fazer. E aí nós pegamos esse dinheiro e colocamos no fundo justamente para a estabilização dos preços. Ou então vamos estatizar a Petrobras, porque do jeito que está, ela não é nem privada nem estatal. Ela é uma corporação, ou como se dizer, uma nação nem tão amiga, porque ela parece quase com um poder absoluto que ela tem sobre o país. E o que é pior, você está vendo aqui o candidato de oposição ao Bolsonaro dizendo que vai mexer nos preços. E ninguém fala nada. Aí quando o Bolsonaro quer ter algum tipo de tentativa de ver o preço que está acontecendo, todo mundo diz que a interferência é nociva. Ninguém é a favor da interferência, não. Tem várias maneiras de você encontrar uma solução. A tentativa que foi feita agora da redução do ICMS, é injusto reduzir o ICMS dos estados, perder a arrecadação? Claro que é, mas também não é justo o CONFAS driblar o que o Congresso aprovou, estabelecendo um preço por litro acima do valor que estava sendo cobrado pela decisão do Congresso. Então a malandragem também tem que
que ser combatida pela legislação. Não pode ter uma malandragem. Não dá para ter um preço de gasolina do jeito que está. Uma simples sugestão já mudava o conceito de todo mundo. Coloca no posto de gasolina o preço da refinaria e o preço que você está pagando para você ver a diferença e você ver onde fica o dinheiro. É importante a gente debater isso tudo. Não dá para a Petrobras ficar do jeito que está. Alguma coisa tem que ser feita. Ou privatiza ou estatiza. Deputado, o senhor falou que o ex-juiz Sérgio Moro, né, liderava uma organização política e os processos não tinham validade, enfim. Em relação aos escândalos de corrupção na Petrobras, o que o senhor acha que ali, de fato, eles ocorreram? Não, eu não disse em nenhum momento, eu registrei aqui, que não possa ter havido corrupção. Evidentemente que houve. Só que ela tem que ser combatida dentro do devido processo legal, pelo juiz competente com amplo direito de defesa. O que não dá é o seguinte, é o sujeito prender uma pessoa como se fosse um sequestro e o resgate tem que ser uma delação. Isso aconteceu. Quebraram-se empresas que acabaram virando delatoras para tirar suas pessoas da cadeia. As pessoas saíam da cadeia, recebiam proposta, você sai da cadeia se fizer delação. E como você tinha execução de pena em segunda instância, e como aquilo era um tribunal de exceção de toda a cadeia no Paraná, o que acontecia? O cara sabia que ia ficar preso mesmo, então ele, só tem uma maneira de sair da cadeia, eu tenho que ir lá fazer o que eles querem, falar o que eles estão pedindo para falar e sair. E eles iam lá, isso eu vi, isso ninguém me falou não, eles buscavam as pessoas e diziam o que tinham que fazer para poder sair da cadeia. Então, isso é uma coisa que tem que ser combatida. Não dá para ter, isso não é o devido processo legal. Não dá para a pessoa... Quantas pessoas fizeram delação e foram assim, você só vai ter delação aceita se falar do Eduardo Cunha. Eu te dou pelo menos 5 nomes aqui. Então, o que acontece com isso? Acontece que não tem processo dessa forma correta. Claro que a gente tem que combater a corrupção, claro que a corrupção houve. Ninguém está querendo tapar o sol com a peneira. E poderia ser combatida do mesmo jeito, mas que seja combatida pelo juiz competente, dentro do devido processo legal, respeitando as regras, as leis e a Constituição do Brasil. Ô, deputado, antes de eu trazer a Débora aqui, só para a gente complementar essa questão, talvez esse problema todo da Petrobras, ele não exista por conta aí desse monopólio por parte da Petrobras? Se realmente privatizar, né, a gente poderia, de repente, diminuir todas essas questões emblemáticas que envolvem a Petrobras? Olha, na prática você tem um monopólio público, que o monopólio privado ele é pior que o monopólio público. Isso não é a pior coisa que você pode ter é o monopólio privado, é pior que o monopólio público. Mas hoje a Petrobras está atuando para que não seja monopolista. Ela, na verdade, e ela já não é tão monopolista assim hoje, porque você já tem produção feita de campos do pré-sal, que são feitas por empresas privadas, embora a maior parte ainda associada à própria Petrobras. Você colocou o refino, de uma certa forma, nas mãos. A Petrobras, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano 2022, vendeu 200 mil barris por dia para uma refinaria que ele privatizou em novembro do ano passado, que é a refinaria lá de Mataribe, se eu não me engano. Então, é preciso que a gente discuta esse regramento. Até a própria concessão do pré-sal, até a remuneração, a gente tem que discutir isso tudo. Mas a Petrobras está assim naquela meia fase. Ela ainda não é 100% monopolista, mas também nós não temos um mercado competitivo. Nós estamos vivendo um mercado ainda um pouco dúbio. A Petrobras está saindo sim do monopolismo e vai sair mais se você conseguir fazer mais licitações, fazer mais concessões, ter mais produções que não obrigue que a Petrobras seja sócia, que o livre mercado possa efetivamente fazê-lo como era no regime de concessão. A Petrobras ela ficou com um direito colocado nessa lei do pré-sal que obriga que cada licitação ela tenha que participar. Então isso, de uma certa forma, é uma manutenção da corporação. A gente precisa esclarecer isso. Ela é uma empresa de petróleo, tem que ser uma empresa de petróleo, ela é uma empresa da cadeia produtiva, porque ela era monopolista. Como monopolista, ela tinha que ter a cadeia produtiva toda. Ela não deixou de ser monopolista total ainda, mas ao mesmo tempo já se desfez de toda a cadeia. Então ficou um vácuo aí que a gente precisa esclarecer e precisa resolver. Bom, eu queria trazer então a Débora agora que tem mais perguntas. Fala, Débora. Deputado, pegando o gancho, já que a gente está falando sobre Petrobras, né, a gente está vendo inclusive a inflação aí do país em 2 dígitos e, aliás, claro, o combustível sempre está aí no gargalo disso, apontado como o maior vilão nessa história. Aí eu quero trazer uma pergunta aqui de uma telespectadora nossa aqui no nosso portal, a Natália Zagari, que ela pergunta como que o senhor vê, inclusive, o futuro da economia do nosso país,
tanto se o Bolsonaro for eleito ou quanto se o Lula também for eleito. E aí eu quero complementar até essa pergunta da nossa telespectadora aqui no nosso portal, né, trazendo um pouco essa questão da inflação, porque o que a gente vê muito hoje, claro, é essa culpa recaindo sobre o presidente Jair Bolsonaro, né, porque no final das contas, pelo cargo dele, ele acaba sendo ali o grande vilão também nessa história, recebendo toda essa culpa. Então, pela sua formação, né, como que o senhor analisa esse cenário econômico e também como o senhor vê esse futuro, né, da economia do país nessas duas situações, Bolsonaro ou Lula? E só para complementar, ela ainda fala que é a visão do economista além do político. Por isso eu ressaltei aí a formação, né, do senhor. Obrigado. Ressaltando a sua formação. Débora, deixa eu te falar. Nós estamos vivendo um momento de uma inflação que ela é mundial. A gente sabe que a inflação ela não está só no Brasil. Você está nos Estados Unidos com uma inflação de 7%, 8%. Nós estamos com uma inflação maior porque nós já tínhamos uma inflação. Vamos dizer o seguinte, o agregado que a gente tinha do que a inflação que está tendo no momento virou a inflação que nós temos hoje. É claro que o processo é mundial, claro que o aumento de combustível não está se dando só no Brasil, está se dando no mundo inteiro. É claro que o aumento de preço, a disparada de preço está dando no mundo inteiro. Agora, a gente está vivendo a inflação, vocês que são técnicos sabem disso, a inflação só existe de duas maneiras, ou ela é de custos ou ela é de demanda. O que é inflação? Inflação não é alta de preço, inflação é alta continuada de preço. Alta de preço não é inflação, é simplesmente correção. A alta continuada é que significa inflação. Então a gente está tendo uma alta continuada de preço com uma inflação de demanda e de custo juntos. Uma coisa que é muito raro de acontecer. O que a inflação de demanda está acontecendo hoje? Está acontecendo porque, pelos lockdowns que aconteceram na pandemia, simplesmente uma parte da produção mundial, dependente da China, que estava em lockdown na sua maior cidade até agora há pouco tempo, simplesmente não está tendo essa produção atendida no mundo. Por exemplo, semicondutores para veículos. Os veículos estão paralisados a sua produção ou diminuídas em todo o mundo. Está faltando container para poder transportar mercadoria. Tudo isso advém da crise da China. É uma inflação de demanda, que na medida que você não tem a oferta dos produtos, os preços sobem. Aí vem a inflação de custos. Na medida em que você tem produtos que fazem parte da produção, que estão aumentando os seus preços por causa da inflação de demanda, você também passa a ter uma inflação de custos e está sendo contínua. A gente tem que combater isso, não há a menor dúvida disso. Como é que vai se resolver isso? Por exemplo, o mundo inteiro hoje está investindo em fábricas de semicondutores para não depender da China. E o que vai acontecer com muitos dos processos de produção do mundo inteiro? É uma coisa muito complexa. Você perguntou, o que vai acontecer se o Lula ganhar a eleição? Eu acho que vai ser um desastre, porque vai haver um populismo na economia, que ele vai achar que vai resolver do jeito que resolvia no período dele, não vai resolver, porque naquele momento o que ele fez? Era crédito consignado para aposentado se endividar, com juro elevado, para aumentar o consumo, crédito para empresas subsidiadas, para criar os campeões nacionais, que criou meliantes como a JBS, empresas corruptas, que se fizeram às custas do dinheiro público subsidiado e se transformaram em monstros. Não é para isso que o dinheiro público tem que ser utilizado. Então, e mais, vou revogar a reforma trabalhista. O que é revogar a reforma trabalhista? É aumentar o custo das empresas. É aumentar aquilo. Qual o grande problema hoje que você afeta o custo? Por que a China cresceu como cresceu no fornecimento industrial? Porque a mão de obra da China é mais barata e não tem o custo da mão de obra agregado imposto por políticas ou por legislações. O Brasil, para poder tentar ter um preço comparativo mundial, precisava reduzir o custo agregado da sua mão de obra. A reforma trabalhista buscava isso. Não atingiu plenamente, mas revogar vai significar aumentar o seu custo de produção. Consequentemente, hoje a gente vai ter aumento de preço ou vão perder capacidade de competição com vários produtos no mundo inteiro. Então isso tem que ser esclarecido para a sociedade. Isso que o processo político, o processo eleitoral vai trazer para o debate. Provavelmente vai querer dar mais direitos, aumentar mais custo público. A política do PT a gente já conhece. Então isso não fará bem para o combate à inflação. Simplesmente vai fazer aumentar as expectativas inflacionárias. O PT anuncia, por exemplo, que o Lula falou claramente, se privatizar a Eletrobras e a Petrobras, eu vou revogar a privatização. Então a gente tem uma privatização da Eletrobras aqui para o mês que vem, onde está se anunciando que a ação é R$ 44,00 em média que deve sair, o investidor vai pagar R$ 44,00 achando que o Lula pode revogar se acha que ele vai ganhar a eleição e ele vai receber de volta esses 44, não vai receber? É claro que isso afeta a expectativa do preço e vai reduzir aquilo que vai entrar no caixa. Põe em dúvida aquilo que está sendo vendido, coisa que o Lula não fez nem isso no seu primeiro mandato, porque ele dizia que ia honrar contrato. Hoje ele já está dizendo que não vai honrar contrato. Você pode vender a Eletrobras que eu vou tomá-la de volta.
Então, esse o PT vai vir no processo eleitoral, esse é o PT que vai vir se ganhar a eleição. E isso afeta os investidores, afeta o investimento, afeta o processo. A gente sabe que a perspectiva da vitória do PT vai elevar o câmbio num certo momento. Esse dólar vai chegar no período eleitoral, vai crescer. Não que o dólar cresça por política, dólar é fluxo. Mas o que vai afetar é que a expectativa da vitória do PT vai fazer correr muito dinheiro. Então o fluxo vai ficar negativo e a moeda vai acabar subindo no período eleitoral. Então, provavelmente vai ser uma pressão inflacionária maior nesse período e mais, vai impactar também de novo o preço do combustível, porque eles não vão se preocupar com os 760 mil barris que vendem, e sim com os 90 que compram. Então, vão querer corrigir o câmbio. Então, nós temos uma série de fatores que só a possível vinda do PT já causa arrepios dentro de certos setores da economia. As pessoas podem dizer, não, a gente já conhece o PT governou, no fim não aconteceu nada. Não, não é bem assim. O PT hoje, o Lula, está muito mais petista do que ele foi no período que ele foi presidente da República. Então ele vai governar com o PT. Eu volto a dar esse exemplo. Nunca ouvi isso no primeiro governo do Lula, nem no próprio governo da Dilma, que é reverter uma privatização que fosse feita. Isso é um absurdo. Quer dizer, a gente vai fazer um leilão de 30 bilhões de reais que vai ser colocado em dúvida por aquele que pode ganhar as eleições daqui a 4 meses. Então, são situações como essa que a gente tem que evitar. Tá certo. Eu queria trazer, então, a Isa agora, que tem aqui mais uma questão, e eu prometo, deputado, que depois a minha será a última para encerrar, mas vamos lá, Isabela Takaki. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas só para emendar o seu finalzinho da resposta, deputado, o senhor falou em relação ao Lula, que como ele deve comandar, então seria mais um Lula raiz que deve comandar, um Lula do primeiro ou segundo mandato que deve comandar caso vença as eleições. E depois eu queria emendar uma outra pergunta em relação também ao seu processo de cassação também, mas queria que o senhor respondesse essa, depois queria para mim a última. Eu não sei se o Lula raiz, como se diz, o PT raiz, é que vai governar. Mas ele o Lula, tem dado declarações raiz, mas o né? que está aparecendo no processo eleitoral se ele vai governar conforme ele está pregando nas eleições, será isso. Se ele vai cometer um estelionato eleitoral, pregar uma coisa e fazer outra, e só o tempo vai dizer se porventura ele ganhar. Então, eu não posso afirmar que vai. Agora, eu nunca vi em 2002 ele dizer que ia reverter uma privatização. Eu nunca vi ele dizer que era a favor do aborto. Eu nunca vi ele defender... vi um vídeo ontem, ele estava defendendo, pedindo voto para o candidato da esquerda da Colômbia na disputa do domingo passado. Então, a gente está vendo aqui situações que eles estão, o Lula está cada dia mais petista, tá? Por quê? Porque o PT tem torcida. Assim como o Bolsonaro tem torcida, o PT tem torcida, ele está jogando para a torcida dele. Extremos, só que ele tem que entender que ele vai governar para todos os brasileiros. Se quem vai governar para todos os brasileiros não pode jogar só para a sua torcida. Da mesma forma que o Bolsonaro também vai governar para todos, governa e pode continuar governando para todos os brasileiros, ele tem que falar para todos os brasileiros que podem ser governados por eles, não só para a torcida. Então isso é muito importante, mostra o equilíbrio, mostra tudo. Eu estou vendo que essa polarização do Lula levou o Lula muito mais para o lado que ele nunca foi no exercício da sua presidência. E nem, vou fazer essa ressalva, nem na Dilma isso aconteceu. A Dilma fez intervenções enormes, mas fez não revogando o que tinha. Ela, por exemplo, arrebentou o setor elétrico com aquela medida provisória 579, que criou um caos que nós estamos pagando até hoje. Então, essa confusão que foi feita pela Dilma, certamente vai voltar, porque se você está dizendo que vai reverter a privatização da Eletrobras, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar somos nós. E não pense você que a gente paga de outra forma que não seja na conta de luz. Porque tudo que a Dilma fez de errado naquele momento, nós pagamos na conta de luz. O que o Lula for fazer de errado com relação ao setor elétrico, nós vamos pagar de novo na conta de luz. Só para, agora voltando ao assunto da sua cassação, deputado, só eu queria tirar essa dúvida. Na sua cassação em 2016, foi um dos processos mais longos da história no Legislativo, né, 11 meses, placar de 450 favoráveis, 10 contra e 9 abstenções, né, foi um placar bem grande. Aqui o senhor atribui esse elevado placar, o senhor guarda mágoas de alguém ou deste processo, já que o senhor tinha muitos aliados e o placar foi tão alto? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o processo mais longo que você está dizendo, se você pegar processos que estão hoje em andamento, tem processo que levou 9 meses para sair da presidência da Câmara e para o Conselho de Ética. O meu saiu em 5 dias, mandado por mim mesmo. Então, só essa diferença já não pode dizer maior, porque você está postando maior do que iniciou no Conselho de Ética, tem que ser maior do que entrou na casa.
Então, naquele momento, eu não podia passar de 5 dias, senão o mundo caía na minha cabeça. Então, eu mesmo fiz questão de colocar. Quanto à relação do placar, quero dizer para você o seguinte. Eu fui cassado por um ato arbitrário do então presidente Rodrigo Maia, que se tornou meu desafeto e, na sua perseguição a mim, ele impediu que o meu processo fosse votado do jeito que deveria ter sido votado. Porque a votação do processo de cassação, ele é um projeto de resolução. Como todo projeto de resolução, igual um projeto de lei, ele pode ser aprovado, rejeitado, emendado, destacado, mudado. Enfim, ele tem uma série de previsões regimentais que o Rodrigo Maia impediu que fosse ser executado naquele momento, apesar dos destaques terem sido colocados no plenário. E o que aconteceu? Na medida em que ele rejeitou a possibilidade da discussão disso, que o que estava, mesmo eu não podendo entrar na Câmara, mesmo eu não podendo me defender, estava acordado que ia ser votado uma pena alternativa à cassação. E simplesmente ele impediu que isso fosse votado. Quando ele impediu, o plenário já estava cheio e já tinha número suficiente. Na medida que teve número suficiente, como ele pautou na véspera da eleição municipal, para criar um constrangimento político para mim, consequentemente, todo mundo já sabia que o resultado era aquele. Então não houve, digamos assim, não houve discussão. Eu não tive 450 votos contrários. Em política acontece o seguinte, quando o resultado já está definido, para que você vai obrigar as pessoas com o resultado resolvido a todas elas ficarem obrigando a se defender? Então uma parte não compareceu, não quis comparecer, não quis compactuar com esse absurdo. Alguns fizeram questão de registrar o voto contrário ali para marcar a posição. Quero registrar aqui, por exemplo, que o próprio presidente Arthur Lira não votou contra mim. Então, e vários outros que estavam disputando a eleição. Então, aqui eu tenho que realçar o seguinte, a gente tem que ver o comportamento de alguns. Outros são aqueles que a gente já sabe. A cassação está lá, já foi votada, já foi aprovada. Então, para que eu vou votar contra para apanhar da mídia naquele momento, a mídia pedindo a minha cassação? Então, foi uma jogada política feita pelo Rodrigo Maia que impediu. E tanto isso é verdade que essa é uma das razões principais pelas quais eu vou conseguir a minha elegibilidade. Bom, deputado, só para a gente finalizar, um assunto também bem polêmico, mas eu gostaria de saber da sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro ele tem criticado muito as urnas eletrônicas. Queria saber se você confia no sistema eleitoral brasileiro, você que já foi eleito várias vezes até por esse sistema, se você acredita que possa realmente existir algum tipo de fragilidade no nosso sistema. Um grande exemplo foi o processo eleitoral nos Estados Unidos, que também foi muito tumultuado, ainda há dúvidas ainda sobre a integridade do processo. Você acha que provavelmente deve ocorrer algo semelhante aqui no Brasil? Olha, Paulo, é muito difícil dizer que vai acontecer algo semelhante. Eu tenho um posicionamento que eu já expressei também por artigos, que eu defendo a seguinte tese. Eu não discuto se a urna é segura ou não é segura. Para mim, ela é segura. Eu fui eleito, como você falou, fui eleito 5 vezes por ela. Então, se eu fui eleito, em tese, ela é segura. Agora, eu não conheço nada que seja seguro que não possa se tornar inseguro amanhã. Se você tem uma casa bem trancada e essa casa não foi arrombada, amanhã ela pode ser arrombada. Ou porque o ladrão aprendeu uma técnica de arrombamento melhor, ou porque o ladrão desenvolveu uma tecnologia que permitiu o arrombamento. Então, quem me garante? Senão o hacker não existia. Quando o hacker consegue invadir hoje alguma coisa, certamente ele tentou antes e não conseguiu, ele se aprimorou e conseguiu. Então você tem uma possibilidade de existir alguma coisa? Claro que tem. A gente não pode gritar, a urna é segura, nada vai acontecer. Não, a urna é segura, mas nós temos que todos juntos termos transparência e buscarmos que ela continue sendo segura. Então nós temos que fazer todo o possível para evitar que possa existir alguma forma de violar a segurança das urnas. Então eu sou extremamente favorável a qualquer forma de controle, a qualquer forma que a gente possa aprimorar e a toda a transparência sobre esse processo, independente ou não de ser seguro até o dia de hoje. Eu queria só trazer o Gani aqui para a nossa conversa, só para a gente fechar exatamente essa conversa, até porque, Gani, eu estava assistindo o Portfólio Global desta semana, inclusive esse foi um tema bem importante que vocês estavam conversando ali com um especialista na área cibernética, e ele trouxe alguns pontos aí até de hackeamento, de fragilidade. Não sei se você tiver alguma questão que você gostaria de fechar esse assunto aqui com o deputado, fique à vontade. Não, indo ao encontro do que o deputado Eduardo Cunha disse, o Carlos Rutz, se eu não me engano, o sobrenome dele, ele disse que sistemas complexos nos Estados Unidos, empresas de alta tecnologia, o próprio Pentágono, a NASA, já foi invadido. Então,
O ponto aí é que o sistema eleitoral ele é vulnerável, como qualquer sistema é vulnerável, e a gente tem que tomar aí todas as medidas possíveis para evitar essa vulnerabilidade. Você tem alguma última pergunta? Tenho. Fica à vontade. Obrigado. A eleição de 2018, deputado, já mostrou que a terceira via foi um fracasso naquela própria eleição. Ao meu ver, não foi só um antipetismo, porque havia outros candidatos que não eram vinculados ao PT, identificados até como direita, como o caso do Amoedo, como o caso do Meirelles, e tiveram uma votação inexpressiva. Você não acha que há também uma onda conservadora no país que explique a eleição do Jair Bolsonaro em 2018? E como é que está essa onda conservadora no atual momento? Bom, eu já tinha falado aqui que o Bolsonaro havia tomado a via do lado da direita do PSDB. Porque o PSDB pode falar o que for, mas ele disputou pela viés da direita. O que acontece é que a gente tem uma coisa nesse Brasil que está mudando, e mudou com o Bolsonaro, que é o seguinte: antigamente você falava ideologia, só era ideologia quem era de esquerda. Quem não é de esquerda ou é oportunista, ou é fascista, ou é qualquer coisa menos de direita. Hoje, pelo menos, você está tendo um debate sobre uma posição ideológica de direita sem só estereotipar com algum tipo de situação que não corresponde à definição. Então, a gente agora tem isso com mais clareza. E quem efetivamente exerce o campo da direita é conservador. Então, já existia. O que acontecia é que, da mesma forma que a pesquisa provavelmente está refletindo isso, ou seja, o eleitor do Bolsonaro, conservador, tem um pouco de vergonha de responder uma pesquisa. Isso deve estar mascarando alguma parte dos votos do Bolsonaro, que eu acredito que sejam maiores do que estão divulgados. Não quer dizer necessariamente que ele esteja na frente ainda, mas efetivamente é maior. Então, esse eleitor que é envergonhado de ter essa posição, ele hoje está perdendo a vergonha. Ele vem perdendo a vergonha, começou a perder a vergonha em 2018 e vem perdendo a vergonha com o decorrer do tempo. Então, hoje, a gente consegue ter definições ideológicas mais claras do nosso eleitorado. Você já fala com muita tranquilidade, o cara é de esquerda, o cara é de direita. Antes de falar isso, eu vi hoje uma entrevista aqui do prefeito de Belo Horizonte, querendo fugir disso, não me veio falar de esquerda e de direita. Não, tem que falar sim, porque tem esquerda e tem direita, ele tem que ser um lado. Se ele quer ser os dois, ele não vai conseguir ser. Ele vai ter que ter um posicionamento. Essa história que esquerda e direita é sinal de trânsito, é via de rua, isso acabou. Nós temos efetivamente muito claro que existe ideologia no Brasil e essa ideologia vai ficando a cada dia mais perene para todo eleitorado na medida que o processo eleitoral vai se aprimorando e vai se desenvolvendo. Então, tem sim um crescimento do eleitorado conservador. Eu nem sei se é o crescimento do eleitorado. Tem sim o crescimento do aparecimento do eleitorado conservador, de perder a vergonha de dizer que é conservador. Tá certo. Bom, deputado, eu quero agradecer a sua participação. Ficamos aqui, um longo período, mas eram várias questões importantes. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estou às ordens.